Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Gilger, sou cirurgião dentista formado já há 9 anos. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como em 6 meses eu consegui triplicar o meu faturamento e indo um pouquinho mais longe. Nesses 2 anos eu consegui expandir o meu negócio com mais unidades. Muitas vezes o cirurgião dentista busca primeiro formatar o marketing. Mas, na verdade, o primeiro caminho a ser feito é mudar um pouquinho o comportamento e a cultura interna da sua empresa. Então, tem 2 fatores que são cruciais para a gente conseguir alavancar e crescer os resultados da empresa, que seriam gestão e cultura empresarial. O primeiro passo para essa mudança de comportamento é você estabelecer qual é a sua cultura empresarial. Definir quais são as suas características, missão, conceito, o que você vai passar para os seus clientes e principalmente para a sua equipe interna. Por isso é muito importante você estabelecer muito bem quais são as pessoas que vão estar do seu lado no dia a dia, no trabalho interno, seja ela uma secretária, uma auxiliar, até mesmo um cirurgião dentista colaborador e, por que não, também um sócio. Outro ponto fundamental para trabalhar dentro de uma empresa é o método de meritocracia. O que é a meritocracia? Você dividir para multiplicar, repassar parte dos seus lucros que você recebeu como uma bonificação para estimular sempre as pessoas que estão ao seu redor a dar o máximo de si. Outro aspecto fundamental é você exercer o papel de líder, você ser um exemplo onde toda a sua equipe vai adotar você como uma referência e um exemplo. A característica do líder não é o tradicional chefe que vai mandar. O certo é a liderança você praticar da seguinte forma: 10% você exercer, passar ordens, e os outros 90% apenas fazer um gerenciamento, acompanhamento dos resultados e das tarefas propostas. Por isso que é muito importante você delegar tarefas, passar para o próximo pessoas que são mais capacitadas do que você para exercer as devidas funções. Sendo assim, você consegue ter mais tempo para montar as suas estratégias, de repente você bolar algum plano de ação, um marketing específico, entre outras ideias que possam vir a surgir. Definindo toda a parte da cultura da empresa, principalmente as pessoas que vão trabalhar comigo, o próximo passo a ser feito é estabelecer a gestão. O que a gente pode entender como gestão? Muitas vezes as pessoas associam gestão com números, e não é apenas planilhas, números, mas em si uma série de fatores e termos que é crucial o empresário entender e praticar isso no dia a dia para ter um crescimento próspero. O primeiro passo, que eu diria que seria o mais importante no quesito da gestão, é você profissionalizar os processos. Tais como, desde uma recepcionista, como ela vai receber o seu cliente, como ela vai atender um telefone, como está o seu controle de estoque, como está o seu fluxo de caixa, entre outras coisas. Por isso que os processos têm que estar bem definidos e quais pessoas vão exercer tais funções. A partir do momento que você tem toda essa estrutura já pré-estabelecida, a gente vai começar a entender como o mercado funciona. Primeiro, estabelecer qual é o seu público-alvo, quem são os seus concorrentes, quais são os valores que o mercado está passando para o seu público-alvo. Estabelecendo essa pesquisa, sabendo números concretos, você começa a montar a sua tabela de valores em cima do seu custo fixo. Custo fixo são aqueles custos que não têm nenhuma variação, tais como IPTU, conta de condomínio, aluguel, funcionário, entre outros. Estabelecendo esses custos fixos, vamos ter os custos variáveis, que pode ser de água, material, conta de laboratório, produção dos dentistas, entre outros. Estabelecendo esses 2 custos, fixo e variável, e tirar uma média ponderada, você consegue estabelecer qual é o preço que você vai praticar pela prestação do seu serviço.
Com isso, você sabe quanto que você deve cobrar, por exemplo, a consulta, uma limpeza, um implante, uma reabilitação complexa. Você tem um produto competitivo que não vai destoar dos seus concorrentes, deixando o seu cliente, no caso o paciente, decidir. E o que vai fazer a grande diferença é o serviço que você vai prestar e principalmente o método de venda que vai ser aplicado no seu negócio. Definindo o custo fixo, o variável e o preço que você vai praticar no seu negócio, temos que entender algo que é de suma importância para qualquer empresa: o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, eu posso fazer a seguinte analogia, é como se fosse o sangue no corpo. Ele vai nutrir todas as áreas, todos os órgãos do corpo. Numa empresa, vai nutrir a área comercial, a área financeira, na área de prestação de serviço. É aquele dinheiro que entra e sai da conta. Ou seja, ele é feito para pagar os seus custos. A partir do momento que você tem um fluxo de caixa, você consegue desenvolver o DRE. DRE nada mais é do que demonstração do resultado do exercício. Ele vai colocar todas as suas contas fixas, as contas variáveis e o seu fluxo de caixa, tirando a métrica se você teve um resultado positivo ou negativo, se a sua empresa ela está saudável, dando lucro, ou se ela está deficitária, está devendo. Quando todos esses pontos estiverem bem estabelecidos, é muito importante você adotar a meta do break-even. O que é o break-even? É o ponto de equilíbrio onde você vai ter os custos e os ganhos empatados. A sua empresa não vai ter nem lucro e nem déficit. A partir desse momento, você já vai ter um negócio muito maduro. Sendo assim, você pode aplicar metas para faturamento. Por exemplo, você pode estimular a sua secretária a manter sempre uma agenda cheia, sem abstinência, pessoas desmarcando, dentistas trazerem outros pacientes para o seu consultório, atribuindo uma remuneração diferenciada, uma auxiliar mantendo um estoque completo, um cart totalmente organizado. De repente, o seu administrador ou quem mexe com o financeiro manter um teto de custo para cada departamento, seja ele estoque, laboratório e até mesmo para você, uma produção mensal, o quanto que você tem que bater de meta, de faturamento, de repente quantos elementos você tem que colar, ou até mesmo quantas restaurações você tem que fazer, quantos implantes tem que produzir. Sempre muito importante colocar metas mensais. Sendo assim, você vai sempre estar estimulado a procurar melhores resultados e manter a sua equipe sempre motivada. E nunca se esqueça, retribuir a equipe de alguma forma, seja ela financeira ou de repente com premiações, para ter um reconhecimento do seu trabalho. Quando esses dois pontos, cultura e gestão, estiverem bem estabelecidos, aí sim a gente vai começar a praticar a parte do marketing. O marketing ele tem que ser dirigido diretamente para o seu público-alvo através de ações que você vai determinar junto com sua equipe ou de repente uma empresa terceirizada. Muito importante você manter um budget mensal, ou seja, um custo mensal que você vai financiar o seu marketing. A partir daí você vai começar a ter métricas, você vai saber quanto que você está tendo de retorno. Por exemplo, você investiu R$2.000, quanto que isso influenciou no seu faturamento? Vamos dividir os pacientes. Tem os pacientes de indicação e o paciente de marketing. O paciente de indicação está te dando um faturamento X. Quanto que o paciente de marketing vai aumentar esse seu faturamento? Então, é esse cálculo que você tem que fazer. Quanto você está investindo e quanto você está recebendo. Isso é muito importante você definir porque você vai determinar o CAC, o custo de aquisição do cliente. Quanto custa para você trazer esse paciente até a sua clínica? Tendo esses dados, é muito importante que você crie a métrica, ações específicas e sempre que possível, o marketing ele tem que ter um planejamento a longo prazo. Dificilmente você consegue um marketing a curto e médio prazo.
Então, para você ter uma ideia se o marketing está sendo efetivo, tem que ter um prazo mínimo, pelo menos de 90 dias a 180 dias. A partir daí, você vai conseguir calcular gráficos, o custo de aquisição desse cliente e quanto que ele está trazendo de retorno para o seu negócio. Existem hoje na odontologia N formas de você trabalhar o marketing. Hoje, talvez a mais completa, que tenha maior efetividade, é o marketing digital, através de Facebook, Instagram e principalmente o Google. É muito importante o cirurgião dentista acompanhar a modernidade. Hoje, todas as pessoas estão conectadas diariamente através de um tablet ou de um smartphone pela internet. Então, o mundo hoje, o canal de vendas, ele é online. Propagandas tradicionais, como anúncios de televisão, panfletagem, isso está ficando coisa do passado. Dificilmente você consegue agregar novos clientes. O mundo hoje é digital. Então, as melhores plataformas que a gente tem que investir sempre são a do mundo da internet. Analisando esses 3 aspectos, cultura, gestão e marketing, nesses 6 meses eu consegui triplicar os meus lucros. Com 2 anos de trabalho, a gente está expandindo o nosso negócio para mais unidades. Com isso fica claro que uma boa organização interna, você tendo sempre uma boa equipe para assessorar você, liberar o seu potencial para prospectar o seu negócio é fundamental. Então, o conceito de dividir para multiplicar é você trazer pessoas mais próximas de você, distribuir o seu lucro com elas e com isso você potencializa o seu negócio. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Meu nome é Alex Gilger. Muito obrigado pela sua atenção.